No primeiro momento, ela nasce com características muito semelhantes à sinagoga. Na verdade, algumas características da sinagoga são presentes até hoje. Quando, por exemplo, vemos a Assembleia de Deus consagrar presbíteros. A instituição do presbitério, ela nasce dentro da sinagoga. A palavra presbíteroi, no grego, é ancião. E o ancião é o chefe do culto da igreja, é o chefe do culto da sinagoga. Certo? Então, quem preside a adoração na sinagoga são os anciãos. E quem se reúne para tomar decisões, quem se reúne para dar vereditos, por exemplo, sobre a comunidade, são os anciãos. Os anciãos têm a manutenção da sinagoga, que é o lugar de reunião dos judeus. Tá certo? Então, havia as figuras do ancião e do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga presidia mais essa questão do ensino, que a sinagoga, além de local de reunião de cultos, tornou também um lugar de ensino. Então, o chefe da sinagoga estava mais preocupado com a questão do ensino dentro da sinagoga, e o ancião com a questão da adoração e do zelo pelos costumes. Ok? Então, vemos aqui agora a sinagoga. Primeiramente, essa imagem aqui, essa imagem de cima aqui é uma antiga sinagoga em Cafarnaum, tá? É ruínas dessa sinagoga que existia em Cafarnaum. Aí você vê aqui as colunas, havia um teto, né? Teto cobrindo aqui, e aqui o piso, tá certo? Então, uma antiga sinagoga de Cafarnaum. E aqui é uma imagem ilustrativa do que seria as pessoas sentadas aqui na sinagoga. Os primeiros lugares eram para as pessoas mais importantes, tá? Os chefes da sinagoga, os anciãos de maior relevância, e a pessoa ministrando aqui a palavra, provavelmente aí uma ilustração de Jesus pregando na sinagoga de Nazaré, tá? Uma ilustração do que seria Jesus pregando na sinagoga de Nazaré. Então, quem deu oportunidade para Jesus pregar na sinagoga de Nazaré? O chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga dava oportunidade para alguém pregar, entregava o texto, o livro, e poderia tirar a oportunidade também, poderia interromper. Tá certo? Então, temos aí essa questão da sinagoga. Na página 21, tendo observado que muitos têm confundido sinagoga com igreja, a sinagoga tem observado que muitos têm confundido sinagoga com igreja. A sinagoga era dos judeus, a igreja é de Cristo. Embora não se saiba exatamente o tempo da origem da sinagoga, mas sabe-se certamente que sua origem remonta ao período do Novo Testamento, preferidas por Jesus e pelos seus discípulos. E aí temos aí as características que ele vai descrever aí, ponto a ponto. Primeiro, as sinagogas eram preferidas por Jesus e seus discípulos. Foi colocado aqui, ó, as sinagogas serviam como um princípio às missões da igreja. Você consegue imaginar por que as sinagogas eram preferidas? Era o ponto de partida do evangelismo? Por que você imagina? Porque tinha judeus nas sinagogas, e assim você conseguindo pregar nesse sinal, você consegue trazer para o evangelho. Muito bom. Aí o que acontece? Qual é a diferença de você pregar como judeu na época, né? Se remeta à época dos apóstolos. Qual é a diferença de você pregar como judeu e você pregar como um bárbaro ou um grego que nunca teve contato com o judaísmo e com o cristianismo? Qual é a diferença? Tem costumes, né? E os judeus iam repreender os Jesus, os pregadores. Certo. Quando o pessoal saiu para pregar, o que eles tinham na mão de escrituras? Quando os apóstolos saíram para pregar pelo mundo, o que eles tinham de escrituras para citar? Que livros que podiam citar? Tinha livros específicos para cada época. Isso, Agora eu falo assim, os apóstolos começaram a obra, né? Veio o Espírito Santo, eles vão pregar o evangelho a toda criatura, beleza. O que a gente vai poder usar a escritura para fundamentar a nossa pregação? A gente está pregando aqui que Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele veio salvar a humanidade, e como está escrito em... Pronto, ele vai citar o quê? Os livros dos antigos profetas. Isso, vai citar o Antigo Testamento. Sempre o Antigo Testamento. Por quê? O Novo Testamento está sendo escrito. Eles estão escrevendo o Novo Testamento. Então, quando eles saem para pregar, eles citam o Antigo Testamento. Agora diga para mim,
citar o Antigo Testamento para um bárbaro, para um grego, para um cita, para um sírio, para um egípcio que nunca teve contato com o judaísmo, adianta? Não faz sentido para ele. Ele não sabe o que é aquela palavra, o que significa. Né? Então, qual é a ponte que os apóstolos muito usavam para pregar para os gentios? Principalmente o apóstolo Paulo. Um milagre. Quando chega num lugar e realiza um milagre, pronto, você ganha a atenção da multidão. O cego foi curado, o coxo foi curado, né? O morto foi ressurreto. Pronto, a multidão está acima. E aí o que a multidão primeiro faz? Atribui aqueles milagres aos seus deuses. E aí quando fazem isso, chamam Paulo de Mercúrio e Júpiter e Barnabé de Júpiter. Aí Paulo e Barnabé rasgam suas roupas, se lançam no meio e dizem: não, nós não somos deuses, nós estamos aqui pregando a Jesus de Nazaré, foi ele que realizou esse milagre e tal. Aí o resultado disso foi que eles foram chicoteados, mas eles pregaram o Evangelho. E aí o que acontece? O grande chamariz para um povo gentil e não tem contato com o Antigo Testamento é milagre. Opera um milagre, chama a atenção deles, aí prega Jesus. Agora, com os judeus, você já tem uma ponte. Qual é a ponte? O Antigo Testamento. Eles estão nas sinagogas todos os dias lá, ó, lendo o Antigo Testamento, recitando os cerimoniais, os livros adequados de cada época. Aí você vai pregar Jesus, o que você vai fazer? Você vai mostrar que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Aí vai dar o debate, vai quebrar o pau, aí você vai pregar, vai ter alguns judeus que vão aceitar, às vezes uma maioria não aceita, aí aquela maioria que não aceita expulsa você e aqueles que aceitaram dentro da sinagoga, aí você pega aqueles judeus que foram expulsos da sinagoga, traz para você e funda a igreja naquele lugar. Aí você vai ter a igreja, a primeira comunidade de pessoas que têm um conhecimento de Antigo Testamento, e aí você vai pregando para os gentios e vai agregando dentro daquela igreja. Aí geralmente a primeira igreja nascia com uma liderança judaica, que eram esses judeus da antiga sinagoga, tá certo? Geralmente anciãos, que vai formar o presbitério daquela primeira igreja, aquela igreja que está nascendo. Tá certo? E aí vai ter a comunidade dos gentios que não sabem nada, que vão ter que aprender tudo desde o começo. Tem um pequeno grupo de judeus saídos das sinagogas que formam a primeira liderança, os presbíteros daquela igreja. E aí Paulo vai colocar uma liderança itinerante para ir de igreja em igreja, fortalecendo a fé, pregando a doutrina, acertando aí os pontos para que eles não façam daquela igreja uma nova sinagoga, para que seja a igreja, seja pregado Cristo Jesus. Aí institui, por exemplo, pastores, institui, por exemplo, os bispos, tá certo? Que são pessoas itinerantes. O presbítero é administrador local. Pode falar. Você explicou que eu ia dizer que para os judeus do Velho Testamento era familiar. Isso exatamente. Aí você tem uma ponte. Você chega para um índio e fala assim: olha, no livro de Isaías está escrito que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Aí o índio fala para você: tá, e daí? O que é Isaías? O que é ali? Então você tem que usar outra ponte, tem que usar outra forma de contato. Agora com os judeus não, você tem uma ponte estabelecida já. Ele já conhece o Antigo Testamento, você vai citar as Escrituras, você vai mostrar onde Jesus cumpriu as Escrituras. Aí vai todo esse processo. Esse processo se repetiu várias vezes. Então, todo lugar que Paulo chegava, ele procurava logo: onde está a sinagoga? Vamos lá. Na verdade, hoje na missão isso acontece de novo. Porque se você vai para um lugar que tem missão, que tem pelo menos uma igreja católica, você vai procurar os cristãos, aí você vai começar a pregar Jesus. Aí você vai pregando, você consegue às vezes um grupo, né, consegue às vezes alguns parceiros, e aí você vai pregar para os bárbaros, pregar para os bárbaros, vai pregar para as pessoas locais, nativos. Aí você vai começar algumas conexões com algum nativo, às vezes um imigrante, às vezes um cara que já saiu, conheceu o Evangelho aí no Ocidente, voltou na Índia, na China, né, saiu, depois voltou, já tem lá um contato, e aí dali você vai expandindo, tá certo? Então o que acontece? As sinagogas são ponto de partida. Aí temos aqui sinagoga, de sinagô, juntar. Em alguns casos, carral era traduzido por sinagogue.
ela nasce no exílio, no século 6, 5, século 6 ou 5 antes de Cristo. Então, ela nasce principalmente quando Israel vai para o exílio da Babilônia. Quando Israel vai para o exílio da Babilônia, o que acontece? Não tem templo. O templo foi destruído por Nabucodonosor. Então, o que acontece? O templo foi destruído em Israel e eles não estão em Israel, eles estão na Babilônia. Aí, para que o povo preserve a sua cultura e preserve a sua religião e a sua língua, é fundada a sinagoga. A sinagoga é um lugar de reuniões para que possa se preservar a língua, para que possa se preservar os costumes e para que possa se recitar os textos e fazer as orações. Na sinagoga não é feito sacrifício. A sinagoga é feita para se ter alguns cerimoniais, se ter leitura da escritura, aprendizagem da língua, tá certo? Discussão sobre questões culturais e sociais, tá certo? E preservação da comunidade de Israel, para que eles não perdessem a sua identidade. Então a sinagoga nasce para preservar a identidade do povo judeu, para que eles não percam sua identidade e possam manter a sua unidade, possam manter-se como um povo sólido, né? Um povo ainda ciente da sua cultura, ciente da sua língua, ciente das suas tradições, e possam retornar à terra de Israel. Aí, retornando à terra de Israel, sim, lá fundar, lá reconstruir o templo e voltar à prática de culto, voltar à prática de sacrifício, aliás. Na sinagoga é realizado cultos, mas não sacrifícios. Os cultos são de oração, os cultos são de leitura da palavra, tá? Onde houvesse pelo menos 10 homens adultos, poderia haver uma sinagoga. E isso aqui é baseado naquele texto onde Deus, conversando com Abraão, fala sobre o juízo que ia derramar sobre Sodoma e Gomorra. Aí Abraão vai falando: mas se estiver entrando justos, eu não destruo. E aí chega até o número de 10. E se tiverem 10 justos? Aí se tiverem 10 justos, eu não destruo. Então, baseados nesse raciocínio, eles dizem que se tiver 10 homens justos, né, numa determinada cidade, eles podem fundar lá uma sinagoga. Quem são os 10 judeus? Os 10 judeus que vão fundar a sinagoga. É como que algo que preserva aquele ambiente, preserva aquele local da destruição, a sinagoga, tá ok? Porque é lá onde é invocado o nome do Senhor. Possibilidades arquitetônicas entre uma miniatura do templo ou uma sala de estudos. Então, há quem diga que a sinagoga tentava fazer uma miniatura do templo, tá certo? Mas não é possível provar isso. Muitos dizem que era simplesmente um local, uma sala de estudos. Então não tinha essa conotação de ser imitação do templo. Os líderes eram os anciãos e o chefe da sinagoga, que dirigiam o ensino. Aquilo que eu falei para vocês agora. Então o ancião, ele tem dentro de Israel uma primazia, tá certo? Principalmente na época do exílio. Porque os anciãos que tinham contato com a terra de Israel, que eles haviam deixado. Então você vê, por exemplo, lê o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel se reúne com os anciãos, tá certo? E eles se reúnem com os anciãos e deliberam sobre como manter a fé do povo. Então aquela reunião do profeta Ezequiel com os anciãos, ela caracteriza a reunião da sinagoga. Ali temos a fundação da sinagoga. Temos a fundação dessa instituição importantíssima, que continua sendo extremamente importante para Israel, para os judeus, para preservar a sua cultura. Então temos ali o profeta no exílio, e temos os anciãos, que são preservadores da cultura. São o canal de comunicação entre aqueles que nascem. Você já parou para pensar nisso? Que você pertence a um povo, você foi tirado da sua terra, e muitas vezes você nasceu fora da sua terra. Então aquela terra para você, ela não é uma terra literal, ela não está no plano físico, ela está no plano concreto para você, ela é simplesmente uma imaginação. Aí o que vai fazer com que você tenha características de povo de Israel? A preservação da cultura e da tradição por meio dos anciãos. Os anciãos viram Israel, os anciãos conheceram Israel, eles sabem o caminho para Israel. Tá certo? Eles sabem qual a importância que Israel tem. Então são os anciãos que vão assumir o papel de construir uma geração que dê valor a Israel e que possa retornar a Israel para reconstruir.
Então daí nasce a questão da instituição dos líderes como os anciãos e o chefe da sinagoga mais para frente, que é um administrador, um gestor e que patrocina a questão do ensino. A sinagoga torna-se um lugar de leitura da palavra, orações, algumas cerimônias, salão de reunião para decisões acerca da comunidade e um importante local de ensino. De tal forma que a sinagoga chega a ficar aberta todos os dias da semana para ministrar ensinos. Alguns dias para cerimônias e o resto dos dias para ensino. Ensinar a ler e escrever para ensinar a ler a Torá. A sinagoga desempenha também uma função de ensino com professores e gestores chefiados pelos anciãos. Dentre as funções da sinagoga está a de tribunal e local de cerimônias e reuniões. De certa forma, tribunal, tá? Não é tão específico assim. Mas algumas decisões sobre costumes, sobre a comunidade é tomada na sinagoga. As reuniões ocorriam principalmente aos sábados, mas também em dias especiais, bem como na segunda e no segundo e no quinto dia da semana. Então está aí as reuniões oficiais da sinagoga, principalmente o sábado, até hoje é assim. Eu já fui numa sinagoga, ali em Pinheiros, se eu não me engano, não é na Alpas, é por trás ali do Fernão Dias. Eu não lembro o nome da rua agora, mas eu fui na sinagoga, fui no sábado, e as práticas que são feitas lá são práticas de oração, são cânticos litúrgicos, que é feito num livro chamado Sidur. Então o Sidur tem os cânticos, cantam salmos, cantam alguns outros cânticos que foram produzidos durante a Idade Média, louvando a Deus, louvando a palavra de Deus. Então o que acontece? Eles louvam esses cânticos, o rabino faz a leitura da Torá e depois fazem orações. E o que eu vi, pelo menos quando eu fui na cerimônia, eles pegam a Torá, o livro, aquele rolo gigante do livro, e passam entre os bancos, a pessoa toca no livro em sinal de reverência. Tá? Então ele reverencia a Escritura. O judeu tem uma reverência extraordinária pela Escritura Sagrada. E graças a Deus que tem, porque a Escritura foi preservada ao longo de séculos por causa dessa reverência que ele tem pela Escritura. Então eu fui numa sinagoga, inclusive foi muito bem recebido, e eles até fizeram todo o serviço em português, para me ajudar, para me honrar lá. Eu era moleque ainda, eu era muito abusado. Então eu fui lá, o segurança não queria nem deixar eu entrar. Eu falei, não, eu vou vir aqui porque eu quero conhecer, eu quero ver. Aí o segurança disse que eu não ia entrar porque eu não sou judeu. Aí eu falei, não, chama o rabino. Quando eu falei para chamar o rabino, aí ele quer saber uma coisa, porque ele mandou chamar o rabino. Aí chamou lá, o rabino veio, não tem problema. E aí pôs lá um chapéuzinho na minha cabeça lá, que pá, agora você vai lá, você tem que adotar os costumes do lugar. Então tem que usar o kippah, tem que o sidur, ele tem uma transliteração, tá certo? Eu mostrei para vocês aqui já uma transliteração. Então ele está na língua deles, que aliás o judeu desenvolveu ao longo da Idade Média uma língua chamada Yiddish, que é um derivado aí do hebraico, não é bem o hebraico, tá certo? Um derivado. Então tem o Yiddish e tem o hebraico. E aí tem alguns que são Yiddish, tem alguns que são hebraico, e aí tem o hebraico e tem a transliteração. Então ele pega a palavra no hebraico, põe nas nossas letras, para a gente conseguir ler alguma coisa daquilo. E aí eu estou lendo o negócio lá, não sei o que está sendo dito, mas estou pelo menos conseguindo pronunciar os sons, as palavras. Então eu tive essa experiência aí, para mim foi muito válida. Primitivos nomes da igreja. Isso aqui na verdade, de certa forma já tratamos. Os primitivos nomes da igreja. Olha só o que temos aqui. Temos aí o caminho do Senhor, tá? O caminho do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então temos aí o caminho sendo um nome muito característico para a igreja. Temos também na página aqui, na página 28, seita dos nazarenos. Aqui é interessante, hein? Seita dos nazarenos. Olha só o que diz aqui em Atos 24:5.
Temos achado este homem, temos achado que este homem é uma peste. De quem eles estão falando? Não, aqui estão falando de Paulo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Exatamente, está em Atos 24:5. É uma peste. Mas não era uma seita? Na época. Você vê como é que é a formação de uma seita. Hoje nós temos aí diversas seitas, né? E a gente fala, tem que combater as seitas, porque as seitas distorcem a palavra de Deus e tal. Então, como nasce uma seita? Um movimento, né, que vai se tornar uma religião, que vai se tornar uma instituição, tá? Ele não nasce pronto. Ele não nasce pronto. Ele nasce, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, ele nasce com uma dissidência. E o que é uma dissidência? Você tem um movimento oficial, aí tem um grupo que começa a se separar. Tem um grupo que começa a manifestar pontos de vista discordantes. Desse ponto de vista discordantes, se esse grupo tem uma causa, tá? Se esse grupo tem uma causa e eles acreditam nessa causa, eles vão até o fim por ela. E aí, quando eles defendem essa causa, o antagonismo entre esse pequeno grupo e o grupo maior acaba afastando esse pequeno grupo, expurga ele do meio desse grupo maior. Quando esse pequeno grupo é expurgado, ele é considerado uma seita, porque ele saiu de dentro do grupo maior. Então, em relação a quem ele é uma seita? Em relação ao grupo maior do qual ele saiu. Então, ele é considerado uma seita. Agora temos isso que chamam de seita. O que ele é, na verdade? Se ele é uma distorção das ideias principais daquele grupo, logo ele é uma seita herética, tá certo? Agora, se na verdade eles são pessoas que estão buscando a essência daquilo que o grande grupo afirmava, mas que na verdade deixou de afirmar, na verdade ele é um grupo que está retornando às origens, está retornando ao princípio, à essência da palavra. E aí mais tarde ele vai se desenvolver, se ele tiver força, ele vai se constituir, se solidificar e tomar tal nível de independência que vai ser dono da sua história e vai ser dono do seu caminho. E a partir de então ele se torna uma outra religião. Então aquela religião, uma dissidência dentro dela, um antagonismo, uma separação. A grande religião considera aquele pequeno grupo dissidente uma seita. Agora, só aquele pequeno grupo, dentro da sua manifestação, é que vai dizer se ele era simplesmente uma seita herética, que estava distorcendo a verdade, ou se eles são constituídos de pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com a essência da palavra. Assim foi com a questão dos nazarenos. Chamados nazarenos, por quê? Porque Jesus veio de Nazaré. Aí o que acontece? O fato de Jesus ter, mesmo nascido em Belém, ter crescido em Nazaré, e passar a pregar o Evangelho a partir dessa sua vinda de Nazaré, o caracterizava para alguns como um profeta de Nazaré. Alguns chamavam ele de profeta de Nazaré. E na verdade, o chamavam assim pejorativamente. Porque Nazaré era considerado um lugar inferior. Era considerado um subúrbio, um lugar desprivilegiado. Por quê? Porque Nazaré estava numa região, a região chamada Galileia, tá certo? Aqui, ó, Tetraquia de Filipe, Decápolis, tá certo? Galileia, Fenícia, ó. A Galileia, Samaria, ó. Judéia, aqui, ó, Jerusalém. O judeu que vinha peregrinando, por exemplo, ele vinha por aqui, ó. Quando ele chegava perto da Samaria, ele atravessava o Jordão para cá, passava a Samaria e voltava para cá, tá certo? Aí por isso que diz, Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Na verdade, os judeus não passavam por Samaria, eles davam a volta por fora. Então temos aqui, ó, Samaria, um lugar desprezado pelos judeus. Temos a Galiléia, um lugar onde habitam muitos pagãos, um lugar de hábitos pagãos, um lugar muito colonizado por gregos, e com muitas colônias romanas também. Então temos um lugar de hábitos pagãos.
Temos na margem do Mar da Galileia aqui, ó, por exemplo, na cidade de Genezaré, se não me engano, o criador de porcos. Aquele homem que andava gritando nos sepulcros, que era dominado por espíritos malignos, criador de porcos, judeu como porco. Aí vemos aí características do paganismo. E Nazaré está onde? Está aqui, ó, no círculo de influência desse paganismo aqui. Aí quando Jesus foi apresentado a Natanael disse o quê? Quem disse para mim? O que Natanael disse a respeito de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daqui, de Nazaré? Por quê? Por causa de toda a má fama. Então, quando Jesus é chamado de Nazareno pelos seus inimigos, é pejorativamente. Quando nós chamamos de Nazareno, não. Nós estamos dizendo Jesus que veio de Nazaré, o Senhor. O improvável. Por quê? Nazaré era uma periferia, era um lugar considerado degradado, era um lugar considerado imundo, vamos dizer assim, um lugar sem expectativas. E aí Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E na verdade nós dizemos sim, Jesus o Nazareno. Aí quando aplicavam o termo Nazareno aos cristãos, estavam querendo transmitir essa linguagem jocosa que eles empregavam a Jesus para os cristãos, a seita dos nazarenos, ou seja, aqueles que dissidentes, que se separaram de nós e que eles entendem que são hereges, eles chamam de hereges, e além de chamar de seita de hereges, chamam de nazarenos, querendo transmitir essa questão jocosa, essa questão preconceituosa. E aí vemos outros primitivos nomes, cristãos, conforme já tínhamos mencionado, tá? Ou seja, nazarenos cristãos. Então, os cristãos chamados assim, pela primeira vez nesse texto aqui, ó, Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E ensinaram muita gente. E em Antioquia, na Síria, ó, Tarso aqui, ó, cidade de Paulo, Tarso. Aqui o lugar onde Paulo pregou o Evangelho, Esmirna, Éfeso, tá certo? Em Antioquia foram os discípulos, olha aqui quem eles eram, os discípulos. Em Antioquia foram os discípulos, ou seja, os estudantes da palavra, aqueles que estão subordinados aos apóstolos, foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos, pregadores de Cristo, seguidores de Cristo, adoradores de Cristo, aqueles que vivem falando de Cristo, cristãos. Existe Cristo e existem cristãos. Eles pegaram a palavra Cristo e deram um qualitativo ao povo, aproveitando o nome Cristo, cristãos. Tá certo? Aí vemos Cristo, na verdade, um nome de origem grega, ungido, na língua grega. E aí esse nome cristão, Cristo, de tal forma se encontrou fundido a palavra Jesus, que este sim é um nome judaico. Jesus, que tem origem no nome Josué, é uma abreviação do nome Josué, Jesus no grego, e Jesus no hebraico, ele se encontrou de tal forma fundido com Cristo, Jesus, Cristo, que ao designar os seus seguidores, foi empregado o termo cristãos. E com isso já sabia que estavam se falando dos seguidores de Jesus Cristo. E a gente dá a sequência aqui, a igreja como organismo. Isso aqui é importante, hein? A igreja como organismo. Olha só. Na verdade, eu já estou até explicando isso aqui. Ó. A igreja como organismo. Que horas são? Isso aqui vai estar disponível depois. Vocês podem rever. Está gravando aí. A igreja como organismo, pessoal. Olha só que importante. Embora a palavra eclesia, igreja, originalmente significa assembleia ou reunião, conforme já observamos, todavia seria incorreto dizer que a eclesia, a igreja de Cristo, torna-se verdadeira somente no ato de assembleia. Veja que cada termo tem um objetivo. Cada termo tem um objetivo, tem um alcance. Então o que acontece? Quando se usava a eclesia no mundo grego, conforme eu já mostrei,
O eclesia que o mundo grego usa não tem uma conotação especial. Se juntou pessoas estão reunidas em determinado lugar, em um mesmo propósito, estão debatendo alguma coisa, pronto, é uma eclesia. É uma assembleia. Não tem nada de especial nisso. Agora, quando os autores neotestamentários estão tratando da eclesia, e conforme Paulo fala nas suas cartas, conforme João, Pedro fala nas suas cartas, as características que eles usam ali, ao descrever a eclesia, ao descrever a igreja, mostra que eles empregavam esse termo de uma forma diferenciada, de uma forma singular. Então eles estão falando de algo que é mais do que um ajuntamento de pessoas. A igreja não é somente um ajuntamento de pessoas. Você tem um ajuntamento de pessoas reunidas no mesmo lugar, dizendo que são cristãos, que são crentes, tá certo? Mas esse ajuntamento de pessoas que estão ali não podem ser simplesmente caracterizados como igreja só por estarem ali e por estarem juntos. É necessário outras características, é necessário outras manifestações que os qualifiquem como igreja, que diga que eles são um grupo diferenciado de um outro grupo e se reúne no estádio de futebol debaixo da bandeira do time e grita, e vibra, e incentiva, e xinga e faz diversos outros tipos de coisas. Então, por que esse grupo é diferenciado daquele outro grupo? Por que esse grupo que se chama igreja e aquele outro grupo se chama torcida organizada? Porque existem características diferenciadas entre um e outro, objetivos diferenciados entre um grupo e outro. Então existem algumas características específicas, singulares, deste ajuntamento de pessoas, que diz que ele é uma eclesia, mas num sentido especial, num sentido singular. Ele é uma assembleia, é um ajuntamento de pessoas, mas não só isso. Certo? Olha só. De fato, tal opinião falharia em fazer justiça a uma de suas mais vitais características, pois os primeiros cristãos estavam conscientes de que sua membresia da igreja, mesmo quando ela não estava reunida para o culto, tá certo? Pois os primeiros cristãos estavam conscientes de sua membresia da igreja, ou seja, de que eles eram membros da igreja, mesmo quando ela não estava reunida para o culto. Independentemente de estar reunidos em assembleia, a eclesia, num termo comum da palavra, empregado pelos gregos, só era possível quando o povo fisicamente estava junto em um lugar. Fisicamente. Haviam se agitado em determinado lugar. Pronto, ali é uma eclesia. Agora, a eclesia, num emprego cristão, no sentido que os apóstolos usam, ela acontece não necessariamente porque os cristãos estão fisicamente agitados em determinado lugar, mas porque eles se entendem membros dessa igreja. Eles são membros da mesma igreja. E eles se ajuntam para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar o culto, para louvar e adorar o Senhor, para dar testemunho, para aprender da palavra. Mas não é porque eles estão ali só que eles são igreja. Eles continuam sendo igreja quando saem. Eles continuam sendo igreja quando vão para casa. Então, independentemente de estarem ajuntados fisicamente ou estarem espalhados, eles continuam se comportando como igreja. Eles continuam entendendo que são uma igreja. Certo? De fato, tal opinião falharia, como eu já li aqui, eles entendiam que suas vidas eram um ato contínuo de adoração à parte do culto conjunto. Quando cada indivíduo em sua esfera particular de atividade na vida, no mundo, no ciclo da família, ou em seu passatempo diário, oferecia sua vida a Cristo, seu mestre, como um sacrifício agradável a Deus. Essa constante atitude de adoração a Cristo Jesus, individualmente, une todos os crentes em torno de Cristo, em forma de uma assembleia universal. Ela é um corpo. E aí vamos ver o começo da descrição da igreja como um organismo. Tá? Da igreja como um organismo. A igreja como um corpo. Primeiro, ela é um corpo. Depois, ela é a soma total de todos os verdadeiros crentes. E aí vemos a igreja como um corpo. A igreja é um corpo místico, de crentes regenerados, justificados e santificados. Por que fala corpo místico? Por que esse emprego dessa palavra? Corpo místico. Porque quando falamos de corpo místico, quando falamos desse mistério,
Estamos falando de algo que não é completamente compreendido, tá certo? Não é completamente sabido e não é possível ser completamente visualizado no plano físico. É só por isso que é corpo místico. Não é para trazer coisas de esoterismo para esse conceito, coisas esotéricas, escondidas, né? O que é esotérico? É escondido, oculto, só os iniciados, só os... Não é nada disso, meu. Nada disso. É porque esse corpo místico não pode ser completamente sondado, não pode ser completamente conhecido, comprometido, visto, observado, analisado. Por que eu digo que não pode? Palpável, exatamente. Por que digo que não pode? Porque você não pode chegar num determinado lugar e dizer: fulano, ciclano, beltrano é igreja. Agora os outros não são igreja. Os outros são desviados, né? Os outros não são salvos. Exatamente. Você olha para aquele grupo da igreja local, do rol de membros, e todos eles dizem: eu sou igreja, eu sou de Cristo, sou cristão, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu tenho comunhão. Se a pessoa não cometeu nenhum pecado externo que possa ser observado, não descumpriu doutrina, não atentou contra os usos e costumes, tá certo? Não cometeu nenhum erro que atente contra a comunhão externamente, você entrega para ele o pão e o cálice. Quando você entrega para ele o pão e o cálice, você está dizendo: vocês têm comunhão com a igreja. Só que eu pergunto para você: só existe pecado no plano físico? Será que essa pessoa não pode ter pecado na alma, no espírito, no pensamento? Ele não adulterou com a irmã. Por isso que o texto lá fala: examine o homem se pensa. Assim mesmo. Se fosse Isso só que você falou outro, foi maravilhoso. Por quê? Porque o ministro não tem competência para analisar. Aí a palavra de Deus dá esse alerta: examine-se, pois, um homem a si mesmo. E assim como desse pão e bebe desse cálice, aquele que come e bebe indignamente atenta contra o corpo do Senhor. Por isso a doença de vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O pecado da alma se ensina, os outros não sabem. Exatamente. O que acontece? Ele não respeita a comunhão, a sacracidade do corpo de Cristo, e ele participa da ceia do Senhor indignamente. E aí ele está como morto. Mas se está pecando contra o Espírito? Está pecando contra a... Você mostrou na aula passada em Marcos ou Mateus. Quem prega com o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Mas aí é quem blasfema com o Espírito Santo. Blasfema do Espírito Santo é dizer que atribui o Espírito Santo ao demônio. Então vamos dizer: olha, eu sei que isso aqui é o Espírito Santo que fez, eu não vou dizer que é o demônio. Para mim é o demônio. Então ele atenta publicamente contra algo do Espírito Santo de Deus, atenta conscientemente. Agora essa questão é mais uma questão, por exemplo, semelhante a Acã, que esconde a capa da Babilônia. Então o que acontece? Ele sabe que está errado, só que ele se deixa ceder pela tentação. Ele se deixa ceder. E ele cedendo pela tentação, ele poderia se reconciliar. Como? Pedindo perdão, se arrependendo dos pecados e não pecando mais. Né? Que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas em vez de entrar pelo caminho do arrependimento e da misericórdia de Deus, ele prefere esconder. Aí ele esconde, ele oculta o seu pecado para si. A igreja não tem condições de analisar isso, não foi dado a ela analisar isso. Se ele publicamente está em comunhão, a igreja entrega o pão e o cálice. Aí declara que ele está em comunhão, mas não necessariamente ele está. Não necessariamente ele está. E é onde entra: quem faz parte do corpo místico de Cristo Jesus? Não é todo o número de rol de membros. Não porque seja obrigado que não seja. Não é. Bom é que todos fossem, mas nem todos estão na mesma comunhão. Nem todos estão na mesma fé. Nem todos estão na mesma santificação. Porque o corpo místico é o corpo dos regenerados, justificados e santificados. Regenerados diz respeito a ser novamente gerado, uma nova criatura em Cristo Jesus. Justificado por quê? Porque o sacrifício de Cristo justificou, perdoou seus pecados.
Agora, uma vez justificado, ele tem que se santificar, para ele preservar a sua salvação, para preservar a graça sobre ele. Então ele é regenerado, nova criatura, ele é justificado, tá certo? Diante de Deus, e ele é santificado, ele é exclusivo. Aquele que está dentro dessas características está no corpo místico. A gente não pode distinguir quem está e quem não está. Por quê? No corpo místico. É um mistério de Deus. Só vai ser plenamente revelado no arrebatamento. Quando aqueles que estão no corpo de Cristo, em comunhão, no corpo místico, vão ouvir a trombeta. Aí serão levados. Tá certo? Então só nesse momento. Então a igreja como corpo místico é a soma dos cristãos genuínos. Tá certo? A igreja como corpo místico é a soma dos cristãos genuínos. Por isso a imagem aqui, ó. Jesus é o cabeça. E aqui são os cristãos do corpo místico. Esse aqui de chapéu, ó, ele está numa igreja lá no leste europeu. Tá certo? Uma igreja lá no leste europeu, na Polônia. Esse aqui, ó, de turbante, ele serve a Jesus escondido lá no Iêmen. Por quê? Porque é perseguido. Ele tem que servir a Jesus escondido lá. Ele só consegue ouvir ensinos da palavra pela internet. Tá certo? Essa aqui, ó, que está ali, ó, a indiana. Ela também teve que largar a família dela toda para servir a Jesus numa aldeia. Se alguém descobrir que ela está lá, mata ela. Então aqui é o corpo místico. Aqui é um norte-americano que participa de uma grande igreja lá, que tem muita gente que é desviada, mas ele é fiel. Tá certo? Esse aqui é um africano, tá certo? Que foi alcançado pela missão e está lá pregando o evangelho. Então está aí, ó, o corpo de Cristo, espalhado por diversos lugares da terra. É o corpo místico. Do lado deles, desse aqui, ó, tinha diversas outras pessoas que podem estar aqui, ó, espalhadas aqui também, junto com ele. Só que tem outros que estavam do lado dele que não eram. Não estavam. Estavam no rol de membros, mas não estavam no corpo místico. Tá certo? Os membros da igreja como organismo não se reconhecem nominalmente. Então nós conhecemos quem? A igreja local. Nossos irmãos da igreja local. Então nós temos comunhão com todos. E a ninguém foi dada autoridade para julgar. Não julgueis e não sereis julgados. O que a igreja faz? A igreja disciplina. Como? Através da doutrina, da palavra. Aquilo que atenta contra a comunhão, a igreja tem autoridade para disciplinar. A igreja disciplina, sempre objetivando a comunhão. Só é excluído quando as práticas deles ameaçam comer os demais. Como Paulo excluiu uma pessoa da igreja, por causa das práticas dele. Mas se não, a igreja sempre disciplina, buscando a reintegração, buscando que aquela pessoa se levante em Cristo Jesus. Tá certo? Mas eles não se conhecem, eles não têm como ficar procurando quem é e quem não é. Nós vamos nos conhecer no grande dia. Os membros da igreja como organismo falam uma só língua e têm um só propósito. E aí ele diz, não linguagem humana, né, de línguas humanas, mas sim a linguagem espiritual daqueles que falam de Cristo Jesus. Então todos falam assim de uma mesma mensagem, independentemente do lugar que estejam, da condição social que estejam. Eles falam da mesma coisa, de Cristo Jesus, do amor de Deus, do Evangelho. Com isso eles têm uma mesma língua. Eles não têm o mesmo idioma, mas eles falam a mesma língua, mesma linguagem. Tá certo? A igreja organismo é invisível, mas se manifesta na igreja visível. Então, essas pessoas aqui, elas estão distribuídas, cada uma numa igreja local. Numa igreja local, um rol de membros. Então, eles são da igreja invisível, mas onde eles têm que servir a Deus? Na igreja visível, junto com o joio. Ele tem que ser trigo junto com o joio, não é em casa, separado, sozinho, porque ele se acha muito santo, ele se acha muito bom, ele acha que a igreja não presta, aí ele fica em casa servindo a Deus. Engano. Lembra o Rubens, que é um coitado. Aí o que acontece? Ele se separa do corpo pensando que ele vai servir a Deus, a Jesus fora do corpo. É um coitado. Ele se separou do corpo e está morto. O membro, para ter vida, tem que estar no corpo. Porque estando no corpo, ele está vinculado à cabeça. E a cabeça manda no corpo. Agora, se um membro foi decepado do corpo, ele apodrece e morre. Ele não tem nada com Cristo. Não tem nada com a cabeça.
A cabeça não manda nele. Decepa um dedo seu e tenta dar um comando para ele fazer alguma coisa. Não está mais ligado ao fogo. Apodrece, morre e é jogado fora. Tá certo? Então, infelizmente, foi o que ele escolheu para ele, né? A igreja, organismo, é invisível, mas se manifesta na igreja visível. A igreja, organismo ou corpo místico de Cristo não pode ser institucionalizado. Isso aqui é maravilhoso. Institucionalizado. A instituição, ela sempre diz respeito à igreja visível. A instituição, ela sempre diz respeito à igreja organização, a roda de membros, a igreja local. Ela pode ser institucionalizada. Institucionalizada é o quê? Organizada política e financeiramente. Então a igreja organizada política e financeiramente não diz respeito à igreja invisível, diz respeito ao rol de membros, tá certo? Diz respeito à igreja local, à igreja visível. A igreja visível tem que se institucionalizar mesmo, tem que se organizar mesmo, para poder ter uma boa gestão. Agora, essa gestão, nenhuma igreja pode se arrogar a característica de ser ela completamente composta somente de pessoas completamente, plenamente santas, tá certo? A igreja perfeita, não existe a igreja perfeita. Existem igrejas, mas a igreja perfeita não existe. Por quê? Exatamente, esse é o propósito, para receber todos. E dali Deus faz, depois só ele receber o que é. Exatamente. Recebendo todos têm as mesmas oportunidades de se tornarem pessoas dentro da comunhão. Aí ela vai decidir ou não, se ela vai participar da comunhão ou se ela não vai participar. Aí eu vou encerrar aqui, ó. Somente crentes salvos compõem a igreja como organismo. Somente crentes salvos compõem a igreja como um organismo, tá certo? Esses crentes salvos estão todos integrados aqui nessa igreja visível, o corpo místico de Cristo. Somente crentes salvos compõem a igreja organismo. Por quê? O crente salvo que ele fala aqui, que é o crente regenerado, justificado e santificado, e que está em comunhão com Cristo Jesus, ele está em ligação direta com a cabeça, que é Cristo. Ele faz parte do corpo místico de Cristo. Se ele não está regenerado, justificado e santificado, se ele não está em comunhão, ele está desligado do corpo de Cristo. Ele continua ligado ao corpo membro. Ele continua ligado ao corpo visível, que é a igreja de instituição. Ninguém pode chegar nele e falar: olha, eu sei que você perdeu sua comunhão, então dá a sua carteirinha e cai fora daqui. De forma nenhuma. Só quem sabe se você está em comunhão ou não é você. Mas a igreja de organização, ela é importantíssima para a igreja, porque ela foi criada para servir a igreja de organismo e ela determina parâmetros que ajudam a manutenção da igreja de organismo. Isso, então, exatamente. O que estamos falando aqui não é dizer que elementos importantes, é dizer que cada um tem suas características. Dentro da igreja de organização é possível haver, como a gente vai ver na próxima aula, é possível haver fraude, é possível haver heresia, é possível haver mentira, é possível haver engano, é possível haver tudo isso. Por quê? É somente uma organização. Uma organização de pessoas físicas. Tá certo? Agora a igreja de organismo, que é o corpo místico, esse sim é o corpo espiritual. No corpo espiritual estão inseridos só quem está em comunhão. Então quem está em comunhão sabe, faz parte do corpo místico. E se essa organização perdeu o pressuposto que ela está para atender a igreja de organismo, aí onde ela vai mais aderir isso que você citou. Aí ela deixa de ser até igreja. E aí eu também gostei dessa afirmação. Por quê? A igreja de organização, mesmo tendo essas possibilidades de efeito, ela tem que ter um parâmetro. A finalidade dela é finalidade. fazer a igreja de organismo atender a igreja. Exatamente. A finalidade. Então ela tem que atender a finalidade de igreja. O que é a finalidade de igreja? Aquilo que o Novo Testamento escreve. Aquilo é uma igreja. No momento que ela se afasta dessa descrição de igreja, ela começa a ser outra coisa. Como tem igrejas hoje que deixaram de ser igreja. Nem na questão da igreja de organização ela é igreja. Porque ela não tem nem a finalidade da igreja. Ela se tornou um bingo. Ela se tornou uma bolsa de valores. Se tornou uma coisa assim, mas não igreja. Um clube. E por aí vai. Perdeu as características de igreja. Até na organização. Quanto mais organismo. É possível ter algum organismo, algum corpo, algum integrante do corpo místico de Cristo lá dentro? Eu acredito que é possível. Porque tem pessoas que estão servindo a Deus na sua inocência.
Eles não conhecem muito, eles conhecem um pouquinho que ensinaram para ele sobre Jesus. Então tem muitas igrejas que perderam sua finalidade, mas em algum momento ele abre a Bíblia e prega lá sobre o Evangelho. Aí aquilo é o que a pessoa precisa para ser salva. Então ele está lá, ela não sabe o que é feito lá pelos líderes, ela não entende muito do que é feito, não entende muito do que é dito, mas ela está lá por quê? Porque pregar o Senhor Jesus. Então ela só quer isso, o resto ela não tem compromisso. O que acontece lá? Então ela, quando vê o arrebatamento, vai subir. Né? Por quê? Porque a salvação é em Cristo Jesus. É aí onde está a nossa salvação, ok? Então na próxima aula a gente dá a sequência.